Isaías 6. Quem achou aí diz amém. Deixa eu ficar quieto aqui que eu ainda não achei. Isaías 6. Gente, está no meu coração esse texto de Isaías 6, do verso 1 ao verso de número 8. Vamos ler. Diz aqui: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Espírito Santo, aplica a sua palavra ao nosso coração, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, os dias de crise, eu acordei nessa manhã e desde ontem eu estava pensando, porque eu vivi uma semana que eu conversei com algumas pessoas, conversei com bastante gente essa semana, e uma das conversas me deixou assim muito pensativo, no bom sentido, porque eu pude sentir nessa conversa a preocupação que essa pessoa tem com a sua própria vida espiritual, com a sua vida espiritual, a sua vida emocional. E eu achei muito bacana a visão daquela pessoa. E ela usou a seguinte expressão para mim: pastor, quando eu percebo que alguma crise está se instalando, alguma situação está se iniciando que não é boa, eu logo me posiciono para que isso seja mudado. Eu logo me posiciono para não entrar na conversa do inimigo da minha alma. E eu achei muito interessante isso, essa conversa com ela. E dentro dessa conversa eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não vai lidando com as crises como a gente deveria lidar. As crises que todo mundo passa, as crises que todo mundo tem, as crises que todo mundo passa. A nível mundial, hoje nós vivemos uma crise. A nível de nação, o nosso país é um país de muito contrastes, não é verdade? Acho que quando você pensa sobre o Brasil, você pensa assim: puxa vida, o Brasil é um país de tanto contraste, é uma potência, vivendo situações tão adversas, situações tão difíceis. É um país tão poderoso e tantas coisas acontecendo assim, que poderiam ser diferentes. É um país que se diz evangélico, um país que se diz de povo de Deus nele, mas aí a gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada acontecendo, e gente que se diz de Deus. Esses são as crises que a gente vive. A gente vê tanta coisa boa, para acontecer, tanta coisa boa que poderia estar acontecendo. Um país que é assolado por corrupção em todos os setores. Não escapa um. Todos os setores. Até na minha classe pastoral. Eu me lembro de certa vez um filho de um grande líder da nação. O líder não tem nada a ver com isso, mas o filho entrou por caminhos errados e eu me lembro dele ter recebido propina e ter orado sobre a propina e dizer: Deus, obrigado por isso que o Senhor está dando. Eu falei: meu Deus. Eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, não dá, né? Não dá para um bandido entrar aqui dentro e falar: pastor, ora para que o meu assalto hoje dê certo. Não dá, né, gente? É incoerente, né? Pensou? Você começa a saber que eu estou orando para os assaltos dar certo. Puxa vida, é muito incoerente, gente. É o que eu penso. Então essas coisas,
essas situações. Você vê o país assolado. A gente vive hoje a nível mundial uma das maiores crises que o mundo já viu. A gente está vendo corrupção nos setores de saúde, onde não deveria haver, gente. Não deveria haver. Porque nós estamos cuidando de vidas, cuidando de gente, cuidando da saúde das pessoas. Então, não dá, não sei, não tem como. Então, o nosso país é um país que precisa aprender com as lições. Ô pastor, mas isso que o senhor está falando, o que tem a ver aqui com esta palavra de Isaías? Isaías 6 começa dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu. Quem foi o rei Uzias? Nós não vamos ler o texto sobre o rei Uzias, mas o rei Uzias foi um grande rei, um homem que trouxe prosperidade, trouxe vitória, foi um grande rei, foi um homem que reinou com excelência. E a Bíblia fala que o rei Uzias, ele fez aquilo que era reto diante de Deus, e Deus prosperou o seu reinado, Deus prosperou a sua gestão. Deus apanhou a gestão de Uzias e honrou a gestão daquele homem de uma maneira muito linda. Deus honrou. Houveram lutas, houveram batalhas, houveram guerras, e ele teve vitórias em várias situações. Ele se tornou tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que o Egito, na época que era uma das maiores potências do mundo, o nome dele ficou famoso entre os egípcios. Por quê? Porque ele era um homem que fazia e que acontecia e que tinha uma administração invejável. Era um homem de Deus. Mas o rei Uzias uma hora morre. Eu não sei se você conhece um pouco da história, mas o rei Uzias morreu de quê? Ele morreu isolado num lugar com lepra. E por que o rei Uzias teve lepra? Sabe por quê? Porque o rei Uzias, ele chegou a ter tantas vitórias na sua vida, mas tantas vitórias, tanta vitória, tanta grandeza. Ele cresceu tanto, que o ego subiu para cima. O ego foi além de onde deveria estar. E aí a história nos conta que ele entra dentro do santuário e ele quer queimar incenso, ele quer oferecer sacrifícios. E aí ele é severamente repreendido pelos sacerdotes. Os sacerdotes confrontam o rei. E aí Uzias fica muito nervoso com os sacerdotes. E Uzias diz para eles assim: eu tenho autoridade, eu posso isso, eu posso aquilo. E aí os sacerdotes viram crescer lepra no seu rosto. E ele percebeu isso. E aí Uzias foi levado para um lugar deserto, porque o leproso vivia num lugar deserto. Ele foi levado num lugar para viver isolado, e ali Uzias morre. Mas Uzias, ele foi um tremendo de um rei, e a prosperidade continuou sobre a nação. Mas na morte, no ano, não diz no dia, diz no ano em que rei Uzias morreu, existia uma crise estabelecida. Uma crise. Existia uma crise política, uma crise moral. Existia uma crise. Porque aquele que reinou depois dele não fez o que ele fez. Aquele que assumiu o reinado depois dele não deu sequência àquilo que ele estava fazendo. Então houve crise econômica, crise moral, crise espiritual. Houve crise em todas as áreas. E aqui ele começa dizendo, no ano, esse primeiro versículo aqui, desde que eu comecei a ler a Bíblia, ela me incomodava muito. Por que está aqui? O que tem a ver a morte de um homem? O que tem a ver a morte de um homem com a glória de Deus, com a visão de Deus? O que tem a ver a morte de uma pessoa? Isaías, ele foi profeta no tempo de Uzias. E naqueles tempos, gente, o governo era teocrático. Então o profeta tinha uma voz ativa no governo. O profeta, ele falava. O profeta, ele trazia a palavra de Deus ao rei. E o rei que fazia aquilo que era reto perante o Senhor, ele ouvia a voz do profeta. Se você for para o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías e ler, você vai ver que Isaías, ele começa o seu ministério profético denunciando o quê? Pecado.
No capítulo 5 ele fala que ele estava vivendo em um tempo que as pessoas apanhavam o certo por errado e o errado por certo. Eles tomavam o amargo por doce e o doce por amargo. Era uma época de inversão de valores. Era uma época que os valores foram invertidos. Aí ele começa, ele profetiza isso, e aqui no capítulo 6 ele narra: no ano em que o rei Uzias morre, eu vi o Senhor assentado. Então você imagina o que Uzias representava no ministério profético de Isaías, que estava começando. O que ele representava? Ele representava muito. Você imagina uma pessoa que você admira, que você gosta muito, e essa pessoa morre. Puxa, você perde uma referência para a tua vida. E foi nesse tempo que Isaías vê o Senhor, que Isaías enxerga o Senhor. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que os Uzias da vida precisam morrer. Aqueles ídolos que a gente vai levantando na vida da gente, esses ídolos precisam ser confrontados. Todos os ídolos que começam a tomar uma forma maior na nossa vida, eles precisam ser confrontados. Por isso então que eu estou dizendo a você da conversa que eu tive essa semana, que essa pessoa me disse isso: pastor, quando eu percebo que esse ídolo está querendo tomar forma na minha vida de novo, eu não deixo tomar, eu tomo uma atitude contra ele. Porque o rei Uzias deixou que um ídolo crescesse dentro dele. Ele se tornou arrogante, o ídolo da arrogância. E ele se tornou assim porque ele se tornou poderoso. E nesse texto aqui eu fico pensando como que a gente podia lidar com essas coisas. O rei Uzias, ele não soube lidar com isso. E Isaías, nesse tempo que o rei Uzias morre, ele tem uma visão de Deus. Ele tem uma visão. E a primeira coisa que ele percebe é o quê? É que Deus está onde? Que Deus está no trono. A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que Deus está no trono. Saber que Deus está no trono e dizer que Deus está no controle são duas coisas diferentes. Deus está no trono. Tudo passa aos seus olhos. Tudo passam apercebidos aos olhos de Deus. E aí vem a pergunta tua: pastor, se tudo está perceptível aos olhos de Deus, por que então que algumas coisas acontecem? Aí eu não sei te responder, eu não vou conseguir convencer você, porque nem eu mesmo me convenci com algumas coisas ainda. Lá no Salmo 73, Asaf, ele entra em crise quando ele olha e quando ele percebe que o ímpio prospera. E aí ele fala: como é que pode uma pessoa com uma índole dessa prosperar na sua vida? Aí ele entra em crise. E você pode ler no Salmo 73 que Asaf, ele resolve isso onde? No altar de Deus. Deus o responde, Deus fala com ele. Então é bom que a gente saiba que Deus está no trono. As suas crises, as minhas crises, as nossas crises não apanham Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Ah, peguei agora o Senhor. Deus pegou nada, ele já sabia. Então essa coisa da gente achar de em algum momento na vida, e é claro, gente, entender isso é muito difícil. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você entender isso errado, você faz as coisas erradas e ainda diz que Deus está no controle. Então Deus está no trono. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. As crises que o mundo vive não abalam o trono de Deus. Não abalam o trono de Deus. Salomão chega a dizer que Deus criou o homem como? Perfeito. E o homem se meteu em muitas erradas. A culpa é do homem. O homem com as suas escolhas vai comprometendo sua vida, vai comprometendo sua história, vai comprometendo tudo. E Isaías aqui, naquela crise que que o povo de Israel estava vivendo, Isaías, ele é tido como o profeta da esperança, o profeta das boas novas. Ele é tido como o profeta das boas novas. Isaías é o profeta da esperança. Isaías, ele profetizou esperança também. Ele não só denunciou pecado, não. Ele profetizou esperança também. Então, Deus está no trono.
E Deus, a Bíblia fala que um dia Deus colocará todos os seus inimigos onde? Debaixo dos seus pés. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então eu quero deixar claro para você, não pense que Deus, volto a frisar isso para você, Deus estar no trono não quer dizer que Deus está no controle. E isso eu sei que é difícil de entender. Isso dá uma discussão muito brava em seminário, em sala de aula, quando a gente fala sobre isso. E dependendo, meu irmão, da teologia que a pessoa crê, que a pessoa acredita, é possível que ela justifique todos os atos errados dela, dizendo que Deus está no controle. Agora não venha me dizer isso. Deus não está no controle disso. Está sobre os olhos de Deus. Quando a gente fala sobre a vontade de Deus, a gente fala da vontade perfeita, a vontade permissiva e a vontade revelada. A vontade revelada está aqui, ó. Está ao seu alcance, ao meu alcance. Se você se comprometer com essa vontade revelada, você vai ter vida e vida em abundância. Você tem a seu dispor também a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva, pastor? É aquilo que você faz e Deus não aprova. Você pode fazer isso? Pode. Por que eu posso fazer isso, pastor? Porque Deus te deu a capacidade de escolher a vida e a bênção, a morte e a maldição. Dou uma dica: escolha a vida. E não abra mão disso. Deus te deu o direito de escolher. Vontade permissiva, vontade revelada e vontade perfeita. Vontade perfeita é como aquela de Jonas. Deus tinha algo para Jonas. Jonas tentou fugir e o que Deus fez? Trouxe ele de volta. Nem que seja para ficar no ventre de um peixe 3 dias. Nem que seja para o peixe dizer: eu estou com o inferno aqui dentro de mim, vou vomitar ele. E vomitou Jonas na praia. Então, a vontade de Deus, ela é boa, como disse Paulo, boa, perfeita e agradável. Então, gente, nós precisamos saber que Deus reina. Precisamos saber, como disseram aqui os anjos, eu ouvi eles dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Ele é santo, Ele tem tudo sobre as suas mãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui está no verso 4 e 7 do capítulo 6, que diz aqui que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, que eu sou um homem de impuros lábios. Nas horas de crise nós precisamos olhar para dentro da gente e saber que precisamos da misericórdia de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa e eu preciso ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. O que Isaías viu? Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa de impuros lábios. Senhor, eu preciso de um toque teu na minha vida, para eu mudar a minha vida, para eu transformar a minha vida. Antes de Isaías, você sabe, antes de Isaías ter essa visão, você vai para o capítulo 5, ele estava tendo uma visão de um povo que invertia os valores, de um povo que dizia uma coisa, falava a outra, de uma dicotomia de vida, sabe? Dicotomia de vida é aquelas duas caras, uma cara para uma hora, outra cara para outra, e uma cara para outra. Ele tinha uma cara para cada ambiente. Deus não quer isso. Deus não quer isso da gente, não. Deus não quer isso de nós. Então, antes de Isaías contemplar, o que ele falou no capítulo 5? Ele falou: ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos farristas. E agora no capítulo 6 ele tem uma visão de Deus. E aí, quando ele olha para Deus, ele se vê. É isso que é lindo em Deus, gente. Quando você está vivendo uma vida íntima de Deus, você não tem tempo para olhar a vida do outro, no mau sentido da palavra. Olhar na vida do outro no mau sentido. Pastor, o que é olhar para a vida do outro no mau sentido? É olhar para a vida do outro julgando. Você não tem tempo para isso. Você tem tempo para olhar a sua vida, para olhar seu viver, para olhar a tua realidade. Isaías então diz isso. Então nós precisamos de uma visão
de Deus para que a gente reconheça os nossos próprios pecados. Eu sei que isso não está na moda mais, olhar para os seus próprios pecados. Está na moda olhar para o pecado do outro. Então olhar para os nossos próprios pecados. Este Isaías que lamenta e que profetiza lá contra o pecado, e ele se entristece por aquilo, agora ele chora pelo seu próprio pecado. Ele diz: ai de mim, porque até então ele falou: ai daquele outro, ai disso. Aí ele fala: ai de mim, ai da minha vida, porque ele se enxerga. Foi o que eu falei para você ainda há pouco aqui sobre o quebrantamento, gente. Quando a Bíblia diz lá que Deus não rejeita aquele cujo coração é quebrantado, Deus não rejeita aquela pessoa que chora pelo seu próprio pecado. É aquele que chora pelas suas próprias asneiras, é aquele que chora pelas suas próprias feridas, é aquele que chora pelos seus próprios erros. Por isso que Jesus lá falou que bem-aventurado é os que choram. Jesus não quis dizer ali bem-aventurado aqueles que vivem chorando: ai pastor, eu choro tanto, eu devo ser muito abençoado. Não, você não. Tem gente que chora à toa. Lá em casa, minha esposa, se eu bater o pé, ela chora. Ela chora, é o jeito dela. Se eu bater o pé, ela chora. Eu também sou chorão. Mas não é isso que me faz mais que feliz. O que me faz mais que feliz é a capacidade que eu tenho de chorar pelo meu próprio pecado. Perceber a minha pequenez. Perceber a minha insignificância. Isso não tem nada a ver com baixa estima, não é nada disso que eu estou falando. Você pode ser uma pessoa segura, abençoada, crente daquilo que você vai fazer, mas ao mesmo tempo reconhecer que você, diante de Deus, é pecador. É isso. Então precisamos ter uma visão profunda, sabe, sobre isso, se reconhecer, se compreender. Quanto mais perto de Deus a gente chega, quanto mais perto de Jesus você chega, mais você percebe que você precisa de mudança. Isso que é legal. E é um Deus que você chega perto dele e você não se sente menor, porque ele não te faz se sentir menor, mas você sabe que você precisa de mudança. Está dando para entender? Amém ou não amém, gente? Porque tem algumas pessoas que a gente chega perto delas e a gente fica acuado, né? Você já não chegou perto de gente assim? Você já não chegou perto de alguém que você fica até com medo de falar perto dela? Não tem? Não tem gente que você chega assim, parece que ele está num nível tão alto que você, puxa Deus, acho que eu nunca vou alcançar esse nível não. Então, aí você sai até de perto. Nem vou mandar junto, porque não dá. É um nível muito alto. Então precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. O que Isaías falou? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É você saber onde você está. Às vezes a gente está no ninho. Ninho de quê? De cobra. Às vezes você está perto, você está no ninho. Você vive num ambiente que você vê que é ambiente perigoso. Não tem ambientes perigosos? Tem ou não tem? Tem. A gente sabe disso. Tem ambiente que é perigoso, irmão. Tem ambiente que é perigoso para você, é perigoso para mim, é perigoso para todos nós, é perigoso para quem está nos vendo agora, através da transmissão. É perigoso, ambientes perigosos. E Isaías falou: ai de mim, o rei Uzias morre, o ídolo dele morreu. Eu acredito que ele tinha um apreço muito grande por aquele rei. Era o começo do ministério profético dele. Depois ele ainda serviu mais 3 reis com o seu ministério profético. Então você imagina, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também sou impuro. E ele está incomodado com o seu pecado, com o pecado que o rodeava, está incomodado com tudo. Gente, o que nós estamos vivendo nos nossos dias é um verdadeiro anestésico espiritual. O que é um anestésico espiritual? Ninguém mais está sentindo o peso do seu próprio pecado. E isso é um anestésico que mata, que vai matando a pessoa. Sabe quando você perde a sensibilidade? Quem tem problema, se alguém que está aqui ou alguém que me vê tem problema com diabetes, a diabetes, dependendo da intensidade, ela faz você perder a sensibilidade, faz você perder. Pecado é isso. A lepra fazia isso. A lepra, ela faz a pessoa perder a sensibilidade.
Por isso que a lepra é um tipo de pecado. O pecado também faz a pessoa perder a sensibilidade. Aí a pessoa está anestesiada. Por isso que ninguém... Você já percebeu? Você já percebeu que nós estamos recebendo doses homeopáticas todo dia de anestésico? Todo dia alguém está querendo dizer para você assim: as coisas são assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. E é assim mesmo. E daqui a pouco a gente está reproduzindo. Ah, é assim mesmo. A gente só reproduz. Mas não é assim mesmo. Não é desse jeito. Não tem que ser desse jeito. Por que tem que ser desse jeito? Qual é? Nós estamos recebendo doses anestésicas todos os dias para que a gente vá se conformando com tudo. E aí a gente vai se conformando. Isso é muito perigoso. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o seu povo. Ele chora pelo seu pecado, chora pelo pecado da sua nação. Ele chora pelas dores, pela transgressão do seu povo. Ele não é um homem alienado espiritualmente, não. Mas ele também tem uma visão da graça perdoadora de Deus. Onde houver confissão, haverá perdão. Aonde há confissão, há perdão. Não há perdão onde não há confissão, gente. Se houver confissão, se houver arrependimento, haverá perdão. Deus é Deus de perdão. A Bíblia diz que Deus é Deus de perdão. A Bíblia fala que o nome de Deus é temido pelo perdão que Ele dá, que Ele oferece, que Ele proporciona. Contigo está o perdão para que tu sejas temido. Deus é um Deus perdoador. Deus é o Deus que perdoa o penitente. Toda pessoa, qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus. Qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus. O poder de Deus transforma a vida da pessoa. Sabe, pode ser transformado. A mulher samaritana, ela foi transformada pelo poder de Deus. Zaqueu foi transformado pelo poder de Deus. Você vê aquela mulher que jogou perfume aos pés de Jesus. A religião disse: ela é uma prostituta. E Jesus disse: ela muito me amou e os pecados dela são perdoados. E ela foi restituída a uma vida digna. Bartimeu teve seus olhos abertos. É o que Deus faz. Mas tem que existir o quê? Arrependimento. Por isso que João Batista vinha pregando: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos, se arrependam. O arrependimento, gente, é a marca do que nasceu de Deus. Não somos perfeitos. Um dia uma pessoa perguntou a mim: pastor, qual é a maior evidência que uma pessoa nasceu de novo? E eu falei: é quando ela não joga mais a sujeira debaixo do tapete. É a maior evidência. Se você diz para mim assim: pastor, tem coisa que eu fiz, ou pastor, dei um deslize, pastor, me senti tão mal diante de Deus, essa é uma grande evidência que você nasceu de novo. Quando você diz: eu não consigo mais fazer o que eu era tão comum fazer em outros tempos, eu não consigo mais. Uma pessoa dessa igreja, nova convertida, marcou de conversar comigo e disse: pastor, vamos bater um papo? Eu falei: vamos, preciso conversar, estou numa crise. Eu falei: mesmo, vamos lá. Ele falou: o que foi, pastor? Eu não estou me compreendendo, tem coisa que eu não consigo mais fazer. Eu falei: você não precisa compreender, você só precisa não fazer o que é errado. É isso que está? É mais ou menos isso, pastor. Eu falei: então, é ou não é? É isso. Eu falei: então, é a obra de Deus na tua vida, cara. Deus está transformando você. Minha mulher fala que eu melhorei mesmo. Minhas filhas também falam que eu melhorei mesmo. Agora, o Evangelho, ou o poder de Deus, ele não só melhora a sua vida, ele transforma você. Ele faz você de um leão uma ovelha. Eu podia usar um outro, mas vamos usar o leão e a ovelha. Você de indomável, você passa a ser domável, dócil. O poder de Deus é transformador. E para encerrar minha fala com você, na crise nós precisamos olhar para ouvir o desafio de Deus para a nossa vida. E é aqui que eu quero terminar minha mensagem com você falando sobre isso. Isaías,
ele vê o trono de Deus, vê a glória de Deus. Ele fala: ai de mim, porque sou pecador, ai de mim, Senhor, ai de mim. A Bíblia diz que o Senhor vai lá e toca nele, né? Por quê? Houve quebrantamento. Quando há quebrantamento, há nova vida, gente. Quando há reconhecimento de pecado, há nova vida. Sem isso não há nova vida. Sem isso não há nascer de novo. Não, tem que nascer de novo, tem que se arrepender de verdade. E aí, quando existe arrependimento verdadeiro, existe transformação. Quando existe transformação, existe restauração. Quando existe restauração, existe envio. Porque aí Isaías ouviu da parte de Deus o quê? Ele ouviu da parte de Deus, Deus dizendo: quem há de ir por mim? Quem há de fazer aquilo que precisa ser feito? Quem há de fazer aquilo que precisa ser feito? Quem? Quem há de ir por mim? Ou quem há de ir por nós, como está escrito aí, manifestação da Trindade. Quem há de ir por nós? Como é que Deus, estando sozinho, falaria no plural? Se ele estivesse sozinho, falaria no singular. Quem há de ir por mim? Ele diz: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Agora, escute. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usado por Deus, eu queria dizer para você que vida com Deus é mais importante do que uma vida para Deus. Diga: vida com Deus é mais importante do que uma vida para Deus. Você entendeu? Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Vida com Deus, andar com Deus, caminhar com Deus. Você faz porque é, você não faz para ser. É isso. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Vida tem que vir antes do trabalho. A vida com Deus tem que vir antes do trabalho para Deus. Ô, gente, por que você vê hoje tantas coisas acontecendo? Sabe por quê? Porque o trabalho veio antes da vida com Deus. E se eu não tomar cuidado, se eu, pastor Ronaldo, não tomar cuidado, sabe o que vai acontecer? Quando eu, pastor Ronaldo, deixar que o meu trabalho tome a frente da minha vida com Deus, o meu trabalho vai ser perigoso para a minha vida. Como é perigoso para a sua vida. Vida vem antes de trabalho, consagração vem antes de ministério. Consagração vem antes de ministério. Vida com Deus vem antes de ministério. Porque Isaías aqui, ele fala para Deus, ele é perdoado, ele é tocado, brasas do altar tocam os seus lábios, e aí então, Deus trabalha nele, Deus trabalha nele, Deus trabalha em nós. Assim como Paulo nos ensina, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Paulo não está falando que você vai ser mais salvo amanhã do que é salvo hoje. Ele fala para você desenvolver sua vida com Deus, crescer na sua vida com Deus. A salvação ela é a bênção de Deus. Se você foi salvo por Deus, se você foi salvo hoje, você anda com Deus, você é salvo amanhã, é salvo depois. Você não é mais salvo amanhã do que menos hoje, não. Você é salvo, mas você precisa desenvolver a sua salvação, crescer em Deus, crescer no Senhor, crescer em Jesus. Deus, Ele trabalha em nós antes de nós trabalharmos por Ele. Eu gosto muito do ministério que a gente vê o Senhor Jesus trabalhando com os seus discípulos, quando Ele pega Pedro, Ele anda com Pedro dá aquela pisada de bola, não dá? Pedro pisa na bola, aí Jesus pega Pedro para junto dele de novo. Jesus restaura Pedro. Jesus pega Pedro, restaura, Jesus transforma Pedro, e aí Jesus envia Pedro. Olha só, restaura, transforma, envia. Restaura, transforma, envia. Diga: restaura, transforma, envia. Aí fica certo. Aí, se a gente se submete a isso, Deus pode usar a nossa vida. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. Isaías, Deus diz: quem há de ir por nós? O Deus que salva é o mesmo Deus que chama para o serviço. É o mesmo Deus. Deus, Ele salva você e te chama para o serviço. Deus não salvou você ou salvou a mim para a gente ficar de boa. Deus salvou você e eu
para que nós pudéssemos então salvar, levar salvação, levar a palavra, levar a evangelização, levar a palavra aos corações. Somos todos membros do corpo de Cristo, somos todos ramos da videira e fomos chamados para dar fruto. Então aquele que foi chamado para dar fruto, ele não pode fechar o ouvido, ele não pode endurecer o coração, porque o campo dele é o mundo. O campo dele é o mundo. E nós não vamos chegar diante de Deus de mãos vazias, porque nós vamos trabalhar para Deus. E é isso que Deus está dizendo: quem há de ir por nós? E aí Isaías, depois de restaurado, depois de transformado, eis-me aqui, estou aqui, conta comigo, Senhor, estou à sua disposição, eu quero te servir. Mas antes do serviço ser prestado, olha o processo que Deus fez a ver com ele. E é para isso, e é assim que nós temos que entender que nós precisamos, nas horas de crise da vida, parar para ouvir o desafio de Deus às nossas vidas. Qual é o desafio que Deus coloca diante de você para esses dias, para esse tempo? Hein? Qual é? Eu já queria chamar o pessoal da música para estar aqui. Qual é o desafio que você se vê? A disposição de atender o chamado de Deus, a disposição de fazer a obra de Deus. Isaías se coloca nas mãos de Deus, quando ele diz aqui: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Ou seja, a brasa havia queimado os seus lábios e havia queimado seu coração também. O coração dele estava tomado por aquela fé, por aquela direção. E Isaías, ele se levanta. Isaías, ele se dispõe. E Isaías, ele atende. Então veja, primeiro Isaías se levanta. O que é se levantar? É se posicionar. Se posicione diante de Deus nas horas das crises. Se levante diante de Deus, não deixa de dar fruto. Ele se levanta, ele se posiciona, ele se dispõe. Ou seja, ele entra na brecha. Ele entra na brecha. Ele se dispõe. Ah, se eu tiver tempo, eu me disponho. Não. Isso não é disposição. A disposição não é quando a gente tem tempo. A disposição, ela é uma iniciativa nossa. Eu vou entrar nessa brecha aí, eu vou abençoar, eu vou ser bênção. E ele faz outra coisa, ele atendeu, ou seja, ele entendeu a necessidade. Entenda a necessidade. Gente, o reino de Deus conta com servos e servas, amém ou não amém? Conta com servos e servas. Deus conta com você, é claro. O pastor, mas o senhor acabou de dizer que Deus, a gente tem que estar andando com. Então é isso mesmo, você anda com Deus e depois você faz isso, se oferece a Deus. Você sabe da minha história, gente. Eu entrei na igreja com 15 anos. Entrei gago, não falava direito, falava nada com nada. Jesus transformou até minha gagueira no andar da caminhada. Quase gaguejei aqui agora. No andar, quase. Mas é assim que eu cheguei. Meu primeiro pastor, você anda comigo. Daqui 6 meses, andei com ele o tempo todo olhando para ele. Que belo exemplo eu tive. Meu primeiro pastor foi um exemplo para a minha vida. Então, gente, é assim. Quando você se oferece, quando você anda com Deus e se oferece, a mão de Deus, ela vai te modelando assim. Você se torna um vaso na mão do oleiro, sabe? Aí vai nascendo aquilo dentro de você. Os amigos que eu orei aqui, nasceu o desejo deles aí de estarem servindo com um cargo político. Olha que coisa difícil. Não é fácil isso não. O negócio é difícil, eles sabem disso. Eu já conversei com todos eles sobre isso. É muito difícil. É uma linha muito fina. Eles sabem disso. Mas é uma oportunidade de servir da melhor maneira possível. É uma oportunidade. Quando Deus quer colocar você em algum lugar, Ele coloca. Quando Deus quer colocar, Ele coloca. Agora, é importante que a gente entenda
que o processo de transformação, ele sempre vai existir. E essa transformação, ela será mais acelerada ou mais lenta, dependendo da abertura que você dá a Ele. Se você é aquela pessoa que escancara tudo para Deus e abre a vida para Ele, diz: Deus, olha, pode trabalhar aqui, ó. Você vai ver como o processo se acelera. Agora, quando a gente é resistente, sabe? Quando a gente é resistente, às vezes a gente é resistente. Eu já devo ter dado muita resistência a Deus, às vezes sem perceber. Às vezes a gente dá resistência. E quanto mais resistência a gente dá, mais a gente se machuca. Quanto mais resistente a gente fica, mais peixe engole a gente. Então não seja resistente, se entregue. Queria que você ficasse em pé. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Imagine pela fé agora que Deus esteja dizendo essa manhã isso para você. Quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? Será que você tem uma resposta para Deus essa manhã? Nós vamos cantar e depois nós vamos fazer uma oração. Mas pensa aí agora, pensa nisso aí. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, olha Deus falando para você: ei, eu quero fazer coisa linda na tua vida, mas eu quero que você reconheça seus caminhos. E se você reconhecer os seus caminhos, o Senhor Deus vai endireitar suas veredas. Reconhece os seus caminhos, que Ele endireita as suas veredas. É assim que está escrito. Reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar suas veredas vão se acertar.